Bom dia, meu nome é Hanna e hoje eu e o Gustavo vamos apresentar os tópicos referentes à atividade 1 do trabalho de microscopia eletrônica de varredura. Bem, na primeira parte do vídeo a gente vai falar sobre características do MEV e como funciona. Pronto, então a gente sabe que, paralelamente ao desenvolvimento dos microscópios de transmissão, surgiram os microscópios eletrônicos de varredura, que possibilitam a visualização de superfícies volumosas e é um instrumento de ampla utilização no meio científico. Então, a gente tem como principais atributos do MEV a obtenção de imagens de superfícies polidas ou rugosas, com grande profundidade de campo de resolução, a fácil interpretação das imagens com aparência tridimensional, a aquisição do sinal digital, possibilitando o processamento dos sinais e manipulação e processamento de imagens, e também com auxílio de acessórios, possibilita a microanálise de elementos. O MEV também possibilita a informação de muitas das coisas das amostras estudadas, como orientação cristalina, diferenciação entre elementos, potencial elétrico e campos magnéticos localizados. E também a gente sabe que o MEV é utilizado principalmente em superfícies rugosas devido ao contraste topográfico. Bem, a formação das imagens no MEV podem ser dadas de duas formas: através dos elétrons secundários e dos elétrons retroespelhados. As imagens geradas pelos elétrons secundários de baixa energia são formadas através da excitação dos elétrons da camada mais externa dos átomos das amostras pelo feixe de elétrons e são totalmente fiéis ao relevo da amostra. Já no caso dos elétrons retroespelhados de alta energia, a imagem formada fornece diferentes informações, pois, além do contraste em função do relevo, é possível se obter contraste em função do número de átomos dos elementos químicos presentes na amostra analisada, onde as regiões mais claras das imagens vão representar os elementos químicos mais pesados. Bem, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa dos componentes de um MEV. Então, temos os principais componentes, são os sistemas de lentes, os detectores dos sinais secundários, sistemas eletrônicos de controle e processamento de imagem, e a tela para observação visual da imagem. A imagem do MEV é o mapeamento das interações que ocorrem entre elétrons e a superfície da amostra. Para tal, esta é varrida por um feixe colimado de elétrons e com auxílio dos sinais secundários, assim originados a intensidade de um tubo de raios catódicos e é modulado, originando a imagem do objeto. Um fator a se considerar na resolução da imagem é a relação entre sinal e ruído. Caso uma varredura seja repetida diversas vezes sob um sinal de um mesmo perfil, acumula-se uma oscilação chamada ruído. Essa relação é importante na qualidade da imagem. Portanto, uma qualidade desejável para o feixe de elétrons é a maior intensidade possível, já que no ponto de cruzamento, esta é a justificativa do uso de fontes alternativas ao tradicional filamento de Tungstênio. À medida que as lentes condensadoras desmagnificam, o feixe primário a perda de elétrons. As pequenas aberturas dos diafragmas necessários para controlar as aberrações das lentes eletromagnéticas contribuem também para essa perda, o que resulta em um círculo de menor confusão, ao que se adiciona um círculo de Air oriundo da difração por estas aberturas, e em conjunto determinam um limite inferior do tamanho do feixe.
Esse limite depende principalmente do comprimento de onda dos elétrons e, portanto, da tensão de aceleração e do coeficiente de aberração esférica das lentes. Aqui, né, por último, vemos um exemplo de microscopia feita no MEV de um trilho com perfil TR57 do tipo intermediário que foi soldado por centelhamento. Na imagem, a gente vê a microestrutura do MEV da junta soldada. Agora o Gustavo vai falar sobre os outros. Olá, professor, da continuidade ao trabalho. Iniciarei o tópico agora de comprimento de elétron e tensão de aceleração. Antes de tudo, é preciso explicar o que Broglie justamente proporcionou, né? Postulou que o elétron ele estaria associado a um comprimento de onda com massa m e acelerado por um potencial v, certo? Que é justamente o que pede nessa atividade 1, para fazer essa analogia, essa relação de elétron e tensão de aceleração. E o elétron, em formação geral, é que ele se comporta como onda estacionária, tá? Ou seja, na proporção que ele vai sofre a ação em si, a influência, por exemplo, a energia que ele passou, esse elétron ele vai passar, fazer um tipo de movimento em ondas, tá? E essa onda, ela por ser estacionária, ela quer dizer o quê? Porque ela vai se propagando em sentido opostos, tá? E com a mesma proporção. E para aceleração, tensões elevadas, a expressão passa a ser da seguinte forma. A gente tem que o comprimento de onda ela vai ser igual a h sobre m vezes v, tá? E quando a aceleração ela é muito elevada, a gente faz uma nova nomenclatura para conseguir uma expressão que seria o comprimento de onda igual a raiz quadrada de 1,5, que seria um valor de uma constante, dividido por v, tá? E essa terceira imagem, que justamente justifica a expressão do comprimento de onda para acelerações elevadas. Então, seguindo com o trabalho, a teoria diz o seguinte: um aumento da tensão de aceleração ela irá resultar num sinal mais elevado e mais baixo ruído na imagem final. Então, quer dizer o quê? Que quanto maior a tensão e aceleração, ela vai resultar numa melhor qualidade da imagem, certo? Na tabela abaixo, é possível observar algumas tensões e acelerações e o efeito relativista. Aqui nessa tabela, a gente tem um comprimento de onda de alguns elétrons, tá? Esse de 20 kV, do qual o comprimento é 0,86, certo? E assim seguindo essa ordem, 20, 60, de 100, de 200, 500, 1000 e até 10.000. Essa tensão, a tensão de aceleração, ela é a diferença de tensão entre o filamento e o ânodo, tá? Que acelera o feixe de elétron. Essa é a diferença, ou seja, essa é a diferença que vai potencializar o elétron em si para fazer justamente o trabalho. A tensão de aceleração de um MEV, ela tipo varia de 0 a 30, que seria o ideal em si. Em particular, quanto maior for a tensão de aceleração, maior será o poder de penetração do feixe na amostra. Agora, como é que se dá isso, né? A interação do elétron na matéria? Esse estudo ele se refere justamente à interação da luz com objeto e lente, né? Ou seja, a energia da matéria. Quando um feixe de luz ele se propaga em um material, sua intensidade decai gradualmente. Isso é normal. Esta atenuação ela pode ser devida a dois fenômenos, que é o que? Absorção e espalhamento. A absorção ela vai ser a principal componente responsável pela atenuação, que representa o desaparecimento da luz, cuja energia é transformada em calor ou absorvida pela excitação de uma espécie atômica ou molecular da amostra, gerando a fluorescência, né, que seria a luz em si. Os metais, nesse caso, eles vão apresentar uma coloração superficial devido à sua alta refletividade, ou seja, a partir do momento que a luz chega no metal, ele vai refletir de maneira, como posso dizer, maior, né? Proporcionalmente maior do que os outros materiais e de outras cores, pode-se dizer. Este é um efeito muito geral que envolve o desvio de uma partícula de sua trajetória, com ou sem diminuição da energia. Ocorre para os fótons e elétrons,
e os efeitos variam largamente de acordo com as dimensões, energias e massa dos sistemas considerados. Essa parte agora que se refere à eletromatéria e diâmetro da sonda, que é justamente como é que se vai se dar essa proporção, essa nitidez em si da imagem, basicamente vai ser resumido da seguinte forma: quanto maior for a corrente, maior é o diâmetro do feixe de luz, certo? E na resolução do MEV depende justamente da zona de onde vem o sinal utilizado para formar a imagem, que é determinado pelo diâmetro sob o qual vai sair o sinal que será utilizado para formar a imagem. Ou seja, o diâmetro ele vai não só dimensionar em si a passagem da luz, mas ele vai proporcionar a forma da imagem mais nítida ou não do material a ser observado. A penetração desses elétrons, elétrons retroespalhados, eles sofrem influência da região de interação do feixe incidente com a amostra, que depende da tensão de aceleração, do número atômico da amostra e o ângulo de incidência com o feixe com a superfície. Ou seja, quanto maior for a corrente e quanto menor o diâmetro, maior vai ser a precisão em si da imagem, tá? E essa tensão de aceleração do número atômico de ângulo e o ângulo de incidência do feixe com a superfície vai proporcionar uma melhor nitidez, ou seja, a melhor penetração dos elétrons com o objeto a ser estudado, que é justamente o esquema que está apresentado aqui ao lado. Obrigado.